Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar início à nossa EBD no primeiro domingo de maio deste ano de 2025, graças a Deus. Então sejam todos bem-vindos, você que nos assiste neste momento ou em outro momento, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nesta manhã. Nós temos um tema, família, que vai ser o tema central deste mês. Mas hoje nós vamos falar especificamente por clamor, por alegria proporcional ao tempo da dor, no Salmo 90, Salmo de Moisés. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, lá no Salmo de número 90, nesta manhã. Salmo extremamente devocional para nós, que nesses dias tem falado muito ao meu coração. Tem pastoreado o meu coração esse salmo, bem como toda a palavra do Senhor. Tem conduzido, formatado resposta ao meu coração. Porque vivemos tempos difíceis demais, muito difícil. E sem explicação. Mas quis Deus, há uns 20 dias atrás aproximadamente, numa manhã de oração aqui, numa quinta-feira, junto com um grupo de oração, foi proposto a leitura desse salmo, naquela manhã de quinta-feira. E foi naquela manhã que Deus trouxe resposta ao meu coração, buscando resposta para algumas dificuldades que estamos vivenciando. Foi naquela manhã que o Senhor proporcionou paz ao meu coração, tranquilidade ao meu coração. Porque muitas vezes caminhamos sem entender, sem compreender, sem ter assim a real noção das dificuldades e os porquês das dificuldades. E só Deus pode nos dar a resposta e pode trazer alívio ao nosso coração. E esse Salmo 90, naquela particularidade, naquela manhã particular aqui de oração, Deus falou verdadeiramente em nós. Por isso eu quero convidar a você, vamos ler juntos o Salmo 90, todo o Salmo 90, vamos ler juntos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viseja e floresça, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábios. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegramos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Te louvamos, Senhor. Te louvamos nesta manhã, com a Tua palavra aberta, com temor e tremor, aguardamos que o Senhor fale aos nossos corações.
Somos dependentes do Senhor. E se não for o Senhor agir em nosso favor, não estaríamos aqui. Por isso, Deus, recorremos a Ti nesta manhã, para que o Senhor fale e traga a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, Salmo de Moisés, Salmo 90, Salmo de Moisés, ele vai considerar aí a eternidade de Deus, ele vai falar com muita clareza e propriedade sobre a transitoriedade do homem, e quem está falando de uma brevidade da nossa existência aqui na terra é um jovem que viveu 120 anos. Ele que está falando que a nossa vida é muito breve, é muito rápida. Aquele que viveu 120 anos está dizendo que a nossa vida é rápida, é breve. Este menino conhecido como Moisés, ele tem particularmente 3 momentos da sua vida na face da terra. Os primeiros momentos se dividem nos primeiros 40 anos da sua existência. Ele vai viver dentro de um palácio, cercado pelo luxo, pelo conforto, por aquilo que há de melhor na sociedade, aquilo que você entende ser o melhor que você possa usufruir na face da terra, daquilo que os homens podem colocar em nossas mãos para viver e usufruir. Os primeiros 40 anos de Moisés é assim, num palácio, cercado de todo conforto, de todas as garantias, sem nenhum medo, sem nenhum temor. O segundo momento da sua vida também se divide novamente em 40 anos. É quando ele vai para um deserto, ser ali trabalhado por Deus, conhecer de fato as dificuldades, refletir sobre a vida, seu propósito. E é neste deserto, nesses 40 anos de deserto, que ele vai encontrar com o grande Eu Sou, o grande Deus, o Deus Criador de todas as coisas. O Deus que está atento à história, o Deus que está atento à criação e todo o acontecimento que envolve ao seu povo ao longo da sua existência na face da terra. É nessa segunda fase dos 40 anos de Moisés no deserto que ele vai encontrar o grande Eu Sou, e ali ele será comissionado a realizar a tarefa singular de libertar o povo da escravidão ali do Egito. E isso ele vai começar na segunda fase da sua vida, de 80 anos de idade. Então, até os 40, conforto, dos 40 a 80, aprendizado, e a partir dos 80, a prática. Ele chega de volta ao Egito, aos 80 anos, e ali provido de um cajado, auxiliado por Arão, instruído por Deus, e perfeitamente ciente da sua missão e de sua responsabilidade, ele inicia este ministério para libertar o povo da escravidão do Egito aos 80 anos de idade. E assim ele vai percorrer a terceira fase da sua existência num deserto por mais 40 anos, até que na porta lá do Jordão, da terra de Canaã, ele recebe mais uma missão, a última missão da sua existência na face da terra. Uma missão que eu não sei se você teria condições de ouvir de Deus, ou gostaria de ouvir de Deus. É uma missão tenebrosa, podemos dizer uma missão macabra, difícil, para um senhor de 120 anos de idade, onde a própria palavra de Deus diz que ele não tinha nenhuma dificuldade física, enxergava bem, caminhava bem, se alimentava bem, dormia bem, não tinha nenhuma doença no seu corpo. Mas aos 120 anos ele recebe a missão: suba ao monte, contemple a terra e morra. Simples assim. E este homem de 120 anos recebe esta missão de ir ao encontro da morte, de ir ao encontro do final da sua existência na face da terra. É interessante que quando nós acordamos para esta vida, se você ainda não percebeu, você recebeu essa missão de Deus. Você vai viver as fases da sua existência, mas vai chegar um momento, se você perceber, Deus vai falar assim: contempla os parentes, os amigos, contempla tudo o que você fez,
feche seus olhos, você vai morrer. Os jovens hão de morrer, os velhos morrerão. É assim a trajetória da vida. E ao longo da nossa existência, do nosso percurso, até chegar a esse grande mandamento, a esta obediência de Deus, que a todo homem é devido à morte, por causa, nós sabemos lá do Éden, né? Toda a história da consequência do pecado. Enquanto este momento não chega, nós vamos viver nos percalços da vida, as dificuldades da vida, que estão presentes em nós, em todo o tempo da nossa existência. Mas quando nós olhamos para Moisés e no Salmo 90, nós vamos ver uma oração dele que até então eu não tinha atentado para a particularidade desta oração. Nós somos movidos para orar por muitas coisas e devemos orar por muitas coisas, até outras coisas. Sempre devemos orar, orai sem cessar. Mas o que me chama a atenção é que se você olhar particularmente aí os versículos 15 e o versículo 16, mas particularmente o versículo 15, a sua oração tem um objetivo que eu creio que nós ainda não despertamos para que venhamos também, a algum momento, caso acharmos necessário, a praticarmos esta oração. Dá uma olhadinha no versículo 15. Diante daquele todo o contexto que ele vai narrando, que ele vai falando, ele chega no versículo 15 e diz assim: alegra-nos por tantos dias quando nos tem o quê? Afligido. Completa o versículo, irmãos. Por tantos, quantos suportamos o quê? A adversidade. O que entendemos nesta oração? Que pedido é esse? Depois que ele vai pontuando aí as dificuldades, que alguns chegam a ser 70, 80, e vai caminhando com as suas dificuldades, a vida é breve e tal. Então, na sua oração, ele vai descrevendo todas as dificuldades da sua vida, que ele já experimentou, mas chega aqui, ele dá uma paradinha, respira e faz um apelo ao Senhor. Ele vai pedir exatamente isso: Senhor, se o Senhor me deu 40 anos de sofrimento, eu preciso pelo menos mais 40 anos de alegria. Isso é um bálsamo para os nossos corações. Há uma porta, há uma janela de possibilidades para que possamos entrar nos atos do Senhor e de verdadeiramente abrir o nosso coração e falar para Ele das nossas dificuldades, mas também pedir a Ele que venha nos favorecer em tempos de dificuldade. Ele diz: alegra-nos por tantos dias quando nos tem afligido. E nós vivemos dias de aflições em nossos dias. Momentos que muitas vezes estamos sem a alegria. Podemos trazer um certo exagero de ter prazer em viver. Já amanhecemos com dores no corpo, com as preocupações, com a ansiedade. O dia, embora o sol esteja bem aberto e aquecedor e prazeroso, parece um dia nublado, frio, doloroso para iniciarmos a nossa caminhada. Um dia que temos uma expectativa de sermos mais afligidos do que socorridos e viver momentos de alegria. Temos vivido dias difíceis, temos sido afligidos. Ele diz: por tantos anos quanto suportamos a adversidade, ou seja, ele está dizendo assim, nesse processo de tratamento de Deus, nesse processo da permissão de Deus sobre nós, ao longo da nossa existência, e isto tem gerado algumas dificuldades em nós, ele usa essa palavra: eu tenho suportado. E quando ele fala suportar, ele está dizendo: eu tenho me submetido, eu tenho caminhado sem a murmuração,
Eu tenho caminhado na insistência de viver, porque esta é a tua vontade. Então eu suporto aqueles momentos de dificuldade, eu suporto as aflições que estão vindo sobre a minha vida, por amor a Ti, por entender que tudo isso vem da Tua vontade, da permissão da Tua vontade, e que eu posso também voltar aos Seus atos constantemente, como ele começa o Salmo 90, dizendo e apresentando o Senhor como aquele que tem sido para ele um refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele começa o salmista dizendo isso para que depois possa pontuar a dificuldade da sua existência, até chegar a este momento de clamor e pedir ao Senhor que venha sobre ele, para que possa lhe devolver dias de alegria e trocar a sua aflição por momentos prazerosos. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Quanto tempo você vem na sua luta, meu irmão? Quanto tempo temos lutado? Como pessoa, como família? Quanto tempo a igreja tem sido afligida? Quanto tempo que nós estamos vivendo as mesmas aflições que têm nos corroído, nos levando a momentos de dificuldades, quem sabe gerando desânimos, quem sabe provocando uma vontade de desistir, de retroceder, mas é necessário que venhamos a nos permanecermos firmes, como ele diz, suportando as adversidades. Então, nesta manhã, o clamor que Moisés nos ensina, especificamente aí no versículo 15 desse Salmo de número 90, ele está pedindo, no mínimo, ali um consolo proporcional ao tempo da sua dor. Então, nós vamos perceber que o Salmo 90, que Moisés compartilha conosco, é uma meditação profunda sobre a brevidade da vida. Ele revela que a vida, ela é frágil. Ela revela que a vida é rápida. E por mais que você tenha um histórico de existência como ele de 120 anos, como nós temos alguns irmãos que já ultrapassaram os 90 anos, é breve a vida, não é longa. Engana quem tem um pensamento neste mundo que tem vida longa. Nós não temos vida longa neste mundo. A vida é breve, é muito rápida. E, em contrapartida, ele apresenta com profundidade também a eternidade de Deus. Isso provoca em nós um consolo. Embora nós voamos para Deus, 1000 anos é semelhante a um dia como 1000 anos. Ele tem um controle perfeito do tempo. Deus não envelhece e nem sente as aflições da sua existência. Ele é Deus perfeito. Ele é Deus eterno. E é este Deus que conduz e que está sob o controle de todas as coisas em nosso meio ao longo da nossa existência. E aí no versículo 15, ele expressa esse clamor sincero, um clamor assim, verdadeiro, dentro de uma consciência que poucos de nós temos. Ele vai pedir um sincero consolo a Deus na medida exata do tempo do seu sofrimento. Não qualquer consolo, mas um que esteja à altura da dor que ele suporta. Eu quero este consolo à altura da dor que estamos nós suportando nesta vida. Acredito que se temos a intimidade com esse Deus, como Moisés tinha, essa proximidade de Deus, nós podemos chegar até Deus e recorrer a Ele e pedir: Senhor, já sofri muito, agora é hora do Senhor me dar consolo, me dar prazer para suportar dias difíceis.
Então, a primeira coisa que nós precisamos observar nessa caminhada aí junto com Moisés, nessa oração, nesse pedido, para que Deus possa consolar ele num tempo singular ao tempo da dor. Primeira coisa é reconhecer, precisamos reconhecer as nossas aflições passadas. Olhar para o retrovisor da nossa vida e ver quantos dias nós ficamos no meio de uma aflição. Você tem noção disso? Quantos dias você vive uma aflição dentro de sua casa? Mês da família. Será que os seus dias têm sido dias de alegria, de felicidade, de prazer? Aonde você percebeu que perdeu aquele ponto da alegria e de lá para cá vive dias de aflição, de choro, de lágrimas, de dores dentro de casa? Primeiro momento é reconhecer essas aflições passadas. Por isso que ele fala, por tantos dias quando os tem afligido, Moisés reconhece que Deus permite dias difíceis na nossa vida. É da permissão de Deus. A aflição, ela não é ignorada por Moisés. Também ela não é minimizada por Moisés. Então, logo, a aflição, ela não pode ser ignorada nem minimizada na vida do crente. Ela é uma verdade. Ela acontece, ela existe, ela está presente. Embora temos um Deus que tem o controle de todas as coisas e que tem permitido as dificuldades sobre nós e que muitas vezes nós não conseguimos entender os porquês da coisa, nós precisamos saber que ela é uma verdade, ela acontece na vida do crente. É algo presente, inevitável, porque em algum momento nós vamos viver as nossas nossas aflições, porque a vida é marcada por lutas, e muitas lutas, não poucas lutas. Por exemplo, você já passou por algumas perdas. Eu já tive as minhas perdas. De repente você já passou por algumas enfermidades. Estamos vivendo enfermidades. Então, o que não dizer das frustrações? Daquele projeto de vida que você teve lá no início, que você sonhou, que você desejou, que você procurou, que você se empenhou, se esforçou, fez tudo o que parecia ser direito, fez tudo o que parecia, na prática, atingir os seus objetivos, os seus sonhos, aquele casamento dos sonhos, aquela profissão dos sonhos, aquela vida econômica satisfatória, aquela saúde perfeita, você fez tudo certinho e de repente você está numa turbulência sem precedente e você olha para o retrovisor da vida e fala assim, aonde eu errei? Porque deu tudo errado. As frustrações acontecem. Vem o choro, vem a lágrima, vem o arrependimento, vem as emoções. E parece que nós estamos entrando em um poço sem fundo. E estamos numa queda livre, sem precedente na nossa vida. Por que isso? Porque a vida é marcada por lutas. Vivemos as lutas. Então nós precisamos, primeiro, reconhecer as nossas aflições passadas, e que creio que não são poucas. Segundo, também eu considero dentro desse ponto, que nós não precisamos fingir força. Tem gente que quer bater no peito e dizer, eu aguento. Não, irmãos, ninguém aguenta as aflições. As só aflições machucam mesmo, nos limitam. Ninguém é tão forte o suficiente para suportar as aflições. Por isso que nós somos frágeis. Moisés coloca a fragilidade do homem, a fragilidade da nossa existência. O nosso corpo vai envelhecendo, as nossas forças vão se esvaindo, vai saindo, desaparecendo. Então, a nossa primeira situação desse reconhecimento é não fingir força. Ninguém é tão forte para dizer que não tem problema, que suporta os problemas. No sentido de achar que eles não nos atingem, não nos enfraquece, não nos faz chorar, não nos faz sentir. Não,
Não precisamos fingir força. Até porque aquele que nos conhece e permite as nossas aflições é Deus. Aquele que nos fez, nos constituiu, nos fez existir é Deus. Ninguém melhor do que Deus para entender as nossas limitações, então não há o porquê de fingir que somos fortes para enfrentar as nossas aflições. Não, é o contrário, as aflições muitas vezes são mais fortes do que nós. Somos fracos, sim, vamos sentir isso. Pesa no nosso corpo, o choro vai chegar, a dor vai acontecer, seremos atingidos por alguma situação ao longo da nossa existência. Mas como sair então disso? Podemos apresentar a Deus as nossas dores com muita honestidade, com muita clareza. Aquela terapia espiritual com Deus, de chegar diante do Senhor e abrir o coração. É o que Moisés está fazendo no Salmo 90, uma terapia com Deus, uma conversa com Deus muito franca, muito aberta, reconhecendo o que Deus é, o que Deus fez, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a fraqueza do homem, reconhecendo que somos afligidos, reconhecemos que suportamos sim, as nossas adversidades, as nossas aflições, mas nós somos limitados. Alguns conseguem chegar a 70, outros ultrapassam os 80, mas ele mesmo já vai pontuando com excelência e conhecedor dessa verdade, porque alguém que viveu mais de 80 anos, que é enfado, é canseira, é dor. Não se espera da velhice prazer, mas se espera da velhice dor. Não se pode inverter. Essa é a realidade. Então ele vai falar com honestidade, ele vai conversar com Deus, expondo aquela realidade, aquele conceito de si mesmo diante de Deus, mas ele está falando para alguém que o conhece perfeitamente, aquele que o fez, aquele que o criou, aquele que deu limitações ao seu corpo ao longo da sua existência. Mesmo conhecedor disso, ele sabe que ele pode abrir o seu coração e falar com Deus com muita honestidade, com muita clareza das suas dores. Por isso que nós falamos lá, você não precisa fingir que é forte, porque Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que nós somos fracos. Ninguém é forte nessa terra, todos nós somos fracos, somos limitados e muitas vezes vencidos. Mas o que nós precisamos é apresentar a Deus as nossas dores com muita honestidade. Por isso que ele fala lá no versículo 15, de uma forma tão tranquila, pedindo esse sincero consolo e dizendo: alegra-nos por tantos dias quando nos tem afligido. Olha que honestidade, olha que verdade. Alegra-nos por tantos dias quando nos tem afligido. Ele sabe disso, ele sabe o tamanho da sua aflição, mas ele tem esta convicção, essa certeza de que pode recorrer a Deus e abrir o seu coração e pedir uma oportunidade a Deus, que em meio a tantas aflições, o Senhor possa devolver a ele dias de prazer e de alegria. É assim que precisamos entender. Segundo, além dele falar e reconhecer o tempo, reconhecer as suas aflições passadas, ele vai se apegar a uma esperança de alegria. Talvez aí seja o nosso ponto central desse pedido do versículo 15 de Moisés a Deus na sua oração. É a esperança. Por mais que você vive um tempo de aflição, pode ser curta ou longa, demorada, interminável, não sei. Você não pode perder a esperança de ter alegria, e alegria proporcional ao tempo da sua dor. Mesmo na aflição, esta semente precisa germinar, esta esperança precisa acontecer, para que possamos ter consciência de que temos uma porta, uma saída,
temos alguém a procurar para buscar tempos de alegria em nossa vida. Porque se a aflição vier nos sucumbir a ponto de roubar ou fazer com que a esperança desapareça, nós fechamos os olhos para a providência de Deus em nossas vidas em tempos de dificuldade. Talvez aí o Salmo 90 não começaria dizendo assim: Senhor, Tu tens sido a minha proteção ao longo da nossa existência. Por isso que ele começa, sem dúvida nenhuma, dizendo que Deus é para ele o refúgio verdadeiro, porque essa é a sua esperança, mesmo em tempo de adversidade. A esperança precisa estar presente ali. A esperança de ter alegria proporcional à dor. É aquela frase que muitas vezes você, no consolo de alguém, diz assim: calma, vai passar. Quantas vezes você já ouviu isso? Calma, vai passar. É a esperança que faz com que possamos abrir essa boca para alguém que precisa de consolo, mas também para alguém que precisa buscar em Deus a alegria em tempos de dificuldade. Por isso que Moisés vai dizer assim: alegra-nos por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Moisés é muito justo na sua conta, né? Se o Senhor me deu 20 anos de dificuldade, eu quero no mínimo 20 anos de alegria. Eu quero viver essa alegria aqui também. Eu preciso da paz, eu preciso de prazer, eu preciso conversar, eu preciso caminhar, eu preciso viver, não posso ficar preso a essas coisas. É essa sinceridade diante de Deus, essa honestidade na oração de Moisés que chama a nossa atenção. Ele reconhece o seu tempo de aflição, mas também ele recorre com esperança e convicção àquele que pode ou que restaurar toda e qualquer situação na sua vida e devolver a ele tempos de alegria. E ele está falando para esta vida, enquanto aqui existir. Então Moisés clama por um tempo de alegria que, veja bem, que compense os anos de dificuldade. Olha que coisa maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus. Olha que descoberta que muitas vezes você já leu, não sei quantas vezes, o Salmo 90 e não atentou, talvez naquele momento não foi o tempo de Deus para você, não era para você. Mas Deus está dizendo através da palavra: olha, calma, que eu posso restaurar, eu posso mudar a história, eu posso te devolver coisas que você perdeu, mas que está sob o meu controle, e eu tenho condições de te devolver em tempo oportuno. Então ele clama por tempo de alegria, que compensa os anos de dificuldades. Ele sabe que Deus é justo, que Deus é fiel. Ele sabe que só Deus pode restaurar aquela ferida. Ele sabe que só Deus pode tirar aquela dor. Ele sabe que só Deus pode renovar a sua força, lhe dar vigor absoluto para poder caminhar e caminhar prazerosamente, alegremente em tempos de dificuldade que por acaso estamos vivenciando. Deus pode fazer isso. Para isso que nós temos a oração, irmãos. Para isso que nós temos um momento com Deus. Para isso que precisamos viver pertinho de Deus, aquecido por Deus, acolhido por Deus, abraçado por Deus. Mesmo que as lágrimas sejam constantes e abundantes, mas eu não posso sair da presença de Deus. Eu preciso permanecer ao lado daquele que traz consolo e que pode restaurar e mudar a minha realidade, devolver a alegria, o prazer da existência, a vontade de viver. Aquele que pode renovar as nossas forças de tal forma que as aflições, elas vão acontecer, estão acontecendo, mas são suportáveis e elas não vão impedir o
caminho mais um pouquinho na presença de Deus e dos irmãos, com alegria, com esperança, com expectativa, sendo de fato aquele que é fiel ao Senhor e que sabe que Deus está no controle e está pronto para favorecê-lo em muitos momentos da sua existência. Não se pode duvidar do poder restaurador de Deus sobre as nossas vidas. Ele sabe que só Deus pode restaurar a sua ferida, a nossa dor nos tempos de dificuldade. Também considero que essa alegria que nós temos em Deus não ignora a dor, mas a redime, mas traz refrigério para nós. Por isso, irmãos, diante desse contexto, desse segundo ponto, de uma esperança que precisa estar acesa para buscar esta alegria proporcional ao tempo de nossa dor, nós precisamos continuar buscando no Senhor, primeiro, a restauração do ânimo. Você já fez essa oração hoje? Senhor, restaura o meu ânimo. Traz de volta o meu ânimo. Está difícil para andar, está difícil para levantar, está difícil para fazer algo. Restaura o meu ânimo, me tira dessa posição inerte, parada. Restaura o meu ânimo. Segunda oração, Senhor, devolva a esperança. Eu não posso viver no tempo presente sem a esperança de dias melhores no futuro. Se eu não tenho essa esperança de dias melhores no futuro, de restauração, proporcional ao meu tempo de dor, eu ignoro o poder restaurador de Deus sobre a minha vida, sobre o povo de Deus. E eu preciso ter esta esperança renovada a cada tempo da minha vida, para que eu possa viver naquela certeza e convicção, não numa expectativa, mas numa certeza, numa convicção que o amanhã será melhor do que hoje, com a graça de Deus e com a misericórdia de Deus. Eu sei que os meus olhos verão a glória de Deus sobre a minha vida, a bênção de Deus sobre a minha vida. Ele é fiel, Ele cumpre, Ele se faz presente. Então, por isso, eu preciso a cada momento pedir: Senhor, renova a minha esperança, para que eu veja no dia de hoje a alegria do amanhã que eu vou experimentar. Porque hoje me compete, esse dia que foi apresentado, suportar a dor, porque eu tenho certeza que a alegria virá no amanhã. Como é que aquele texto diz? O choro o quê? Como é que é? O choro pode o quê? E o que é que acontece depois? Vem pela manhã. Mas se eu não tenho essa expectativa, essa esperança, eu vou ficar no choro. E parece que a alegria é algo inatingível. Mas há promessas de alegria para nós, da parte de Deus. Então essa esperança precisa ser renovada e buscar no Senhor e abrir o coração diante do Senhor, todos os dias. E não perder essa referência. Terceira oração que devemos buscar no Senhor. Primeira, a restauração do ânimo, da esperança. A confiança que Ele é capaz de consolar. Confiar que Deus pode trazer perfeito consolo e trazer consolo pleno, eficaz, nos dias de dificuldade. Senhor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo comigo, mas eu descanso na Tua vontade. Consola o meu coração. Segura as minhas emoções. Controla os meus pensamentos, meu agir. Porque eu quero confiar exclusivamente no Senhor. Então precisamos renovar o ânimo, irmãos. Se você está vivendo tempos de aflição, renova, busca no Senhor. Busca no Senhor que a sua esperança seja renovada a cada dia mais. Busca essa confiança inabalável em Cristo, porque entendendo que Ele é capaz de consolar e nos fortalecer plenamente ao longo das nossas adversidades, nos fazendo permanecer de pé, suportando as dificuldades dos dias de hoje.
para que possamos experimentar a alegria do amanhã. A palavra diz que basta cada dia o seu mal. Se hoje é esse dia que estamos vivenciando, vamos suportar para que o dia de amanhã seja um dia de alegria, proporcional ao tempo desse dia ruim para nós que estamos vendo nesses dias. Isso precisa acontecer entre nós. Então, por isso, peça a Deus, tenha essa esperança de receber a alegria proporcional ao seu tempo de dor. Caminho, irmãos, para o último ponto que eu quero compartilhar com vocês. Diante dessa oração audaciosa, dessa realidade, dessa verdade de Moisés com Deus ao longo da sua existência, ele tem a convicção de que Deus responde o clamor. Deus responde o clamor, mesmo que pareça um pouco demorado, mesmo que pareça ser algo muito longo, diante da necessidade que temos de resposta rápida para as nossas dificuldades. Quando nós chegamos no restante do Salmo, Moisés mostra que Deus é um Deus de refúgio, como está no primeiro versículo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Mas também quando nós chegamos lá no versículo 17, nós vamos ver que ele fala que é um Deus restaurador das obras de nossas mãos. Entenda isso. Entenda isso. Embora tudo que estamos vivenciando venha da permissão de Deus, vem ali da vontade de Deus sobre nós, tudo que estamos colhendo é obra das nossas mãos. São as nossas decisões que nos levam às consequências. São as nossas atitudes, são as nossas ações, é o nosso comportamento, são as nossas atitudes de vida, escolhas de vida que tomamos. É que provocam consequências boas ou ruins na nossa vida. Obras de nossas mãos. Caso nós, ao longo da nossa existência, colocamos as nossas mãos a praticar coisas boas que possam trazer para nós tempos de refrigério, de alegria, amém. Deus seja louvado por isso. Mas muitas vezes, numa intenção de fazer algo bom, erramos. Nós erramos nas nossas decisões, mesmo quando temos boas intenções. Quando não temos intenções de errar, erramos. Decisões erradas que tomamos. São obras da nossa mão. São atitudes que nós realizamos na face da terra. Mas é nesse contexto que Moisés está dizendo que Deus pode restaurar as obras das nossas mãos. Dá uma olhadinha no versículo 17, o que está dizendo aí? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E ele está dizendo assim, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos, ou seja, abençoa as nossas obras. Se caso o Senhor, ao longo da nossa existência, trabalhamos, fizemos algo, mas que isso não correspondeu a algo que provocasse alegria em nossas mãos nos dias que estamos vivenciando, agora vem, Senhor, e restaura, confirma, muda, transforma. Assim podemos ter, de fato, a bênção de Deus e a alegria do Senhor sobre nós, conforme os dias de dores que as nossas obras e as nossas atitudes provocaram sobre as nossas vidas. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Ou seja, Cristo, a palavra de Deus está dizendo que Cristo é a resposta plena ao clamor por consolo. Para que Deus venha abençoar aquilo que Ele colocou em nossas mãos na face da terra. E que assim o resultado dessas obras possam ser prazerosas para a nossa existência. Cristo é a resposta. E eu volto a dizer que nele, em Cristo, o sofrimento é transformado em alegria. As coisas são transformadas. Porque a verdadeira alegria vem de saber que Deus, Ele ouve e responde às nossas orações. A nossa alegria verdadeira está em Cristo, porque temos certeza que Ele tem consolo presente.
E além de um consolo presente, nós temos alegria porque Ele tem promessa futura para a nossa vida e para a nossa existência. Por isso que em tempos de aflições, de dores, é importante recorrer à oração e abrir o coração a Deus e clamar ao Senhor por socorro, descansar na presença do Senhor e pedir ao Senhor que nos dê tempos de alegria, na mesma proporção dos tempos de dificuldade. E eu encerro trazendo um texto, irmãos, dentro do contexto de Eclesiastes, capítulo 3, e eu quero que você, se for possível, abra lá no versículo 15. Há tempo para tudo. Acredito que você sabe tudo que está ali em Eclesiastes 3. Mas não sei se você já tentou para parar lá no versículo 15. Não vou ler Eclesiastes todos, porque todo mundo já conhece o contexto. Mas quando nós chegamos no versículo 15, mas se você recorrer ao versículo 14 também, você tem uma resposta interessante do sábio para nós. Versículo 14, olha só. Sei que tudo quanto Deus faz, o que acontece, igreja? Tudo quanto Deus faz vai fazer o quê? Até a dor. Nada se lhe pode acrescentar e nada o quê? Tirar. Está aí, está cravado. E isso faz Deus para o quê? Para que os homens temam diante dele. Ponto. Tudo que ele faz vai durar. Nada pode ser acrescentado e tirado. Então aquilo que está para nós, é para nós vivermos, é para nós suportarmos em Deus. Agora olha só, a palavra de esperança, versículo 15, vamos lá. Lê comigo, igreja. O que é? Então o que nós estamos vivendo aqui hoje, o que aconteceu? Então seu sofrimento já foi, o de hoje acabou. E o que há de ser também? Então o de amanhã, lembra o contexto? 1000 dias, um dia, para Deus tem um domínio perfeito. Um de amanhã já foi. Termina o versículo. Deus, o que se... Então o que Ele vai renovar em nós? Pela nossa esperança, pela nossa fé, pela nossa convicção. O que é de hoje, que já foi, tem provocado dor, Deus renova, não interessa, Deus pode te devolver, Ele é Deus. O que há de ser também, que você nem experimentou, mas que já passou por Deus, que vai te provocar dores, Deus pode também renovar e restaurar e transformar tempos em alegria. Deus fará renovar o que se passou. O seu tempo de dor pode se tornar um tempo no presente de alegria em Cristo Jesus. Eu trouxe essa palavra nesta manhã para EPB da Glória, dizendo que vivemos dificuldades e muitos irmãos em dificuldade. A igreja está gemendo em dores, em sofrimentos. Não vivemos tempos de alegria na igreja. Estamos vivendo uma experiência singular com Deus, de uma geração que sofre nos seus leitos, nas suas dificuldades. E vivendo uma escassez de novas membresias que possam nos ajudar a caminhar em tempos tão difíceis dessas aflições. Mas eu acredito no Deus que pode renovar o que passou e trazer a esperança de dias de alegria contundente ao tempo de sofrimento e dor, que aflição que nós temos vivenciado nesses últimos dias aqui na IPB da Glória. Nós reconhecemos tempos de dores e estamos vivendo esse tempo. Mas ainda há a esperança, porque podemos recorrer a Deus, assim como a palavra nos ensinou nesta manhã. Senhor, devolvo para a IPB da Glória o mesmo tempo de alegria, na mesma proporção dos tempos de dificuldade que estamos vivenciando. Vale para a igreja como instituição, vale para a sua família,
vale para você individualmente, porque eu creio que há esperança para quem sofre. Eu creio que podemos pedir a Deus que nos alegre conforme os dias difíceis que estamos vivenciando. Eu creio que Ele é justo, e eu creio que Ele é misericordioso, e eu creio que Ele é fiel para restaurar o que o sofrimento tem nos tirado ao longo desses dias. E eu faço um apelo final a você que está aqui presente. Traga a sua dor ao Senhor, com sinceridade, com verdade, e clame por dias de alegria. Que saia um clamor do seu coração nesta manhã, ao longo desse dia, ao longo dessa semana, deste mês de maio, mês da família, um clamor por alegria, que haja esse grito no arraial da IPB da Glória: Senhor, queremos alegria, queremos vida, queremos prazer, queremos paz, queremos saúde, queremos sim, devolve para nós o prazer de estar na tua casa. Clame por alegria, clame em Cristo e creia que Ele virá de forma proporcional à nossa dor, trazendo sobre nós a abundância de paz e de alegria que precisamos nesses dias. Que Deus assim nos console, que Deus assim nos dê força, mas que nos impulsione a buscar nele a alegria que estamos precisando tanto nesses dias. Senão daqui a alguns dias, irmãos, nós estaremos muito mais afligidos e com menos esperança de novamente experimentar a verdadeira alegria neste mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos ajudar nesses dias, e que esta palavra desta manhã possa te trazer esse desafio de clamar por alegria, clamar para que Deus nos dê dias de refrigério, para que possamos caminhar mais um pouquinho até a sua volta. Amém?